O Evangelho Adventista, Fundamentos da Soteriologia do Novo Testamento. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua aqui a nossa série sobre o Evangelho Adventista. E talvez esteja numa hora legal para a gente fazer uma recapitulação antes da gente avançar aqui no conteúdo de hoje, tá? Esse presente vídeo é o 12º vídeo desta série, que começou com uma análise das implicações das genealogias de Jesus para o Evangelho. Depois eu fiz um vídeo falando da relação entre Antigo e Novo Testamento nos textos dos Evangelhos. Depois eu falei de Jesus em relação aos milagres. Depois, assim, da forma de Jesus se comunicar, etc. Aí falamos de Deus, da lei de Deus e do pecado, 2 vídeos sobre a guarda do sábado, um vídeo sobre a doutrina da mortalidade da alma, um vídeo sobre a cruz de Cristo, falei um pouco de Ellen White nesse vídeo também, e depois um vídeo sobre a ressurreição de Jesus, a ideia de que o domingo é o dia do Senhor, e etc. Tudo bem? Então agora eu saio dessa linha cronológica, né? A gente começou lá na genealogia de Jesus e no vídeo passado terminamos na ressurreição de Jesus. E agora eu vou retomar um pouco algumas questões para falar de uma doutrina fundamental dentre todas as outras que existem aí no estudo da teologia, que é a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos da soteriologia do Novo Testamento, focado nos evangelhos, tá? Em algum momento desta série nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos e depois as cartas de Paulo e de outros escritores do Novo Testamento. Depois a gente finaliza lá com o Apocalipse, tá? Então essa série vai longe ainda, mas eu também não pretendo fazer assim a série mais gigantesca de todas. Eu estou fazendo basicamente, né, um apanhado geral sobre questões assim do evangelho, né, que o Adventismo do Sétimo Dia prega, que, como estou demonstrando aqui nos meus vídeos, está em absoluta harmonia com o que diz os evangelhos da Bíblia mesmo, tá? Inclusive já rechaçando esta ideia comum no mundo católico e no mundo evangélico, de que o Adventismo propõe um falso evangelho, não bíblico e coisas do tipo, tá bom? Beleza, colocados aí os disclaimers, vamos para o nosso conteúdo. Inclusive a gente tem muita coisa para ler hoje. Vamos começar com Lucas capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 11, tudo bem? A maioria dos textos que eu vou ler aqui, eu não vou fazer uma exposição completa deles, porque é muita coisa e tal, mas eu tenho a minha agenda para pregar, basicamente, 8 aspectos fundamentais da teologia do Novo Testamento no que tange a doutrina da salvação nos evangelhos. E é importante a gente fazer esse exercício, porque uma coisa curiosa sobre a teologia do Novo Testamento é que a forma como o Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos para frente, apresenta algumas das coisas que nós vamos estudar aqui é um pouco diferente, tá? Obviamente mantém-se uma unidade teológica, eu não quero com isso passar a impressão de que o Novo Testamento é um texto contraditório ou contém muitas linhas contraditórias, etc. e tal. Eu não concordo com, inclusive, as conclusões dos teólogos que pensam desta forma. Mas é verdade que a forma de abordar algumas coisas nos evangelhos é diferente do que a forma que vai estar presente lá de Atos dos Apóstolos para a frente, tudo bem? Aí algumas pessoas tentam explicar o motivo do porquê que é assim, etc. Porque aqui, até Jesus morrer e ressuscitar, ainda estávamos na antiga aliança, e aí o Novo Testamento só começa da ressurreição de Jesus para frente, né? Tem argumentos assim desse tipo, que não são totalmente corretos, uma vez que os evangelhos foram escritos, inclusive talvez décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, indicando que a fé da igreja, daqueles que acreditavam na ressurreição de Jesus e faziam parte da nova aliança, era uma fé em harmonia com isto que os evangelhos ensinam, tudo bem? Ainda que os evangelhos às vezes relatem histórias
que sejam antes da cruz, né, do ministério de Cristo e tal, e etc. Seja como for, essas histórias são adequadas para descrever a fé da igreja do Novo Testamento. Isso aqui não é meramente uma discussão veterotestamentária, de soteriologia veterotestamentária. Pelo contrário, aqui, quando estudamos a soteriologia dos evangelhos, estamos estudando soteriologia do Novo Testamento, tá? É importante que vocês entendam isso. E aí vamos lá para os nossos textos. Vamos começar com a ideia fundamental do evangelho adventista, que é o evangelho bíblico, de que Jesus Cristo é o Salvador, tá? Esse é o primeiro ponto que nós vamos colocar como o fundamento da soteriologia do Novo Testamento. Então, Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deixou na manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O texto é bonito, é interessante, e do ponto de vista assim, do estudo do texto, existe um monte de questões aqui sobre César Augusto, Quirino e o censo, e se isso aqui é correto ou não, né? Tem um monte de leituras críticas da Bíblia que querem inferir que essas narrativas aqui estão em contradição com as outras narrativas desse mesmo evento, os reis magos, os pastores, e os anjos e etc e tal, né? Essa história toda do nascimento de Jesus, ela é muito escrutinada e ela é muito criticada por pessoas que, obviamente, não são da fé, vamos dizer assim. Tem muita coisa interessante, curiosa, assim, dentro desse universo crítico. Mas aqui a gente não tem a abordagem crítica e a gente toma o texto como ele é, sem, vamos dizer assim, maiores considerações críticas, vamos dizer assim. Seja como for, aqui nós temos o principal personagem da Bíblia, em geral e em especial do Novo Testamento, apresentado já no seu nascimento, que é Cristo o Senhor, né? Muito interessante aqui toda a narrativa, bem legal, bacana, etc. Show de bola. Nesse mesmo tópico ainda, eu vos convido a João capítulo 4, porque ali no verso 42, a gente tem uma forma bem interessante também de colocar assim, essa percepção de Jesus como Salvador, né? E vou ler do verso 39 até o verso 42 para contextualizar um pouco. Ali é a história de Jesus com a samaritana no poço de Jacó e etc. Aí o texto diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É interessante, né, essa forma global e geral assim que João descreve, né, a figura e a obra de Jesus Cristo, né?
inclusive ecoando João 3,16, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tal, etc. E aqui é bonita a expressão o Salvador do mundo. Bem legal, muito interessante, show de bola. Então eu peguei esses textos, poderia pegar outros e etc e tal, para simplesmente destacar a importância de Jesus Cristo na soteriologia do Novo Testamento como o Salvador. E isso não pode ser enfatizado o suficiente. Toda a soteriologia bíblica do Novo Testamento, obviamente que aí judeu, que só tem uma leitura do Antigo Testamento vai poder discordar, mas nenhum cristão vai poder discordar, que a ideia de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o fundamento da doutrina e da experiência da salvação. Tudo começa com a existência dessa pessoa, nos termos em que essa pessoa veio a existir, um nascimento miraculoso, uma gravidez e concepção miraculosa na Virgem e etc. Um nascimento em Belém, cumprindo inúmeros aspectos aí de profecias bíblicas do Antigo Testamento e etc. Ainda que esse também seja um ponto controvertido, né? Existe muita discussão entre cristãos e judeus se de fato o Novo Testamento aplica corretamente as profecias do Antigo Testamento a Cristo ou não, e obviamente que quem rejeita Jesus como Messias e Salvador vai rejeitar essas aplicações do Novo Testamento, e aí os cristãos vão defender. São debates homéricos, assim, bem interessantes. Mas doutrinariamente falando, do ponto de vista do evangelho adventista, que é o evangelho bíblico, Jesus é o Salvador, ok? Com todas as suas características, Jesus como Deus, Jesus como homem, Jesus como Senhor do sábado, e etc e tal, tudo isso pertence, né, ao universo daquilo que o adventismo crê e proclama, né, a própria pessoa de Jesus. Inclusive o próprio nome da igreja adventista refere-se exatamente à ideia do advento de Jesus, da sua segunda vinda, a proclamação de que ele voltará. Então esta figura é a figura que está no centro da fé adventista, Jesus Cristo. Tudo bem? Ok, legal. E aí, o que acontece? Talvez seja interessante a gente fazer talvez um passo até mesmo anterior a este, porque no final das contas, toda esta experiência de Cristo sendo o Salvador é uma grande experiência da graça. E, inclusive a gente pode voltar aí no Evangelho de João, dar uma olhadinha em alguns textos no capítulo 1, para que algumas coisas fiquem bem claras, para a gente entender quem é esse Jesus que é o Salvador. E a identidade dele, a obra dele são explicadas aqui em João capítulo 1 de uma forma muito curiosa, muito interessante, onde os textos bíblicos dizem assim, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí eu não vou ler tudo assim para a gente ganhar tempo, mas, por exemplo, do verso 14 em diante se diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Uma coisa curiosa sobre a soteriologia do Novo Testamento, que inclusive diferencia um pouco os evangelhos do que vem depois, especialmente em Paulo e etc., é uma certa escassez do vocábulo graça. Não que ele não exista, tanto que lemos aqui, recebemos graça sobre graça dele, aquele que é cheio de graça e de verdade, que é o Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, né? Então o que acontece? A graça não está ausente, mas o vocabulário da graça nos 4 evangelhos
é meio que diminuto, assim, existem pouquíssimas referências à graça, ainda que existam textos que, obviamente, contêm a ideia de graça, mas não o vocábulo, tipo, por exemplo, o filho pródigo, né? Então a pessoa se afasta de Deus, mas Deus vai atrás e tal, e a dracma perdida, e tem um monte de coisas que vão implicar que Deus está atuando com graça, e provavelmente, inclusive, em tudo que a gente vai ler aqui está implicada a graça de Deus, na própria encarnação de Cristo, na sua própria vida sem pecado, na sua própria morte redentora, na sua própria ressurreição que vence o mundo, o pecado, o diabo e a morte. Então tudo isso é uma grande obra da graça de Deus. E é importante a gente identificar isso, e isso inclusive está em plena harmonia com o evangelho pregado dentro do adventismo do sétimo dia, né? Etc e tal. Então, importante colocarmos aqui esta questão, ainda que depois o Novo Testamento vai enfatizar e explicar e aprofundar um pouco algumas questões referentes à doutrina da graça em outros contextos. Tudo bem? Beleza. Agora, o próximo aspecto é o aspecto de que a doutrina da salvação e a experiência da salvação estão em função do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, tá? Esse é um ponto muito importante da soteriologia do Novo Testamento, que também está muito presente dentro do adventismo, tá? E talvez aqui, inclusive, a gente já consiga entender um pouquinho melhor as tretas que há, às vezes, entre adventistas e não adventistas, sobre essa questão da lei e da graça, né? Muitas pessoas acusam o adventismo de ser uma religião que prega um falso evangelho, porque prega a lei e não a graça, como se inclusive a gente viesse a fazer um contraponto entre lei e graça. Mas na verdade não. O anúncio que nós fazemos da lei está em função do pecado, em função do qual Deus salva e Cristo salva, né? Então, na doutrina e na experiência da salvação, a nossa relação com a lei vai ter que ver com a nossa relação com o pecado, que é daquilo de que precisamos ser salvos, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos nessa grande experiência com a salvação através da fé em Cristo, da graça e etc, ok? É importante colocar essas questões de forma clara, porque aí quando a gente fala contra o pecado a favor da lei, estamos falando contra o pecado, não contra a graça. E inclusive só pessoa assim, ou muito burra ou muito maldosa, é que pensaria o contrário. Mas como no nosso mundo tem muita gente muito burra e muito maldosa, aí tem um monte de gente dizendo que a gente prega um falso evangelho por falarmos da lei de Deus, como se estivéssemos nos levantando contra a graça. Mas a gente está só se levantando contra o pecado mesmo, tá bom? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Mateus capítulo 1, do verso 18 até o verso 21, a palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui, o nascimento de Jesus ele é explicado na função de salvar as pessoas dos seus pecados, ok? Esta é a obra. E depois você vai lá em Mateus capítulo 7, verso número 22, quando Jesus fala: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, ali o termo iniquidade é anomia, que é inclusive o próprio termo que significa transgressão da lei. Inclusive lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que também é Novo Testamento para quem não sabe, tá? Que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O termo transgressão da lei aqui também é anomia, tá? É a negação da lei, é a transgressão da lei.
a rejeição da lei, isso é o próprio pecado. E um outro elemento importante da doutrina do pecado, que tem tudo a ver com a experiência e a doutrina da salvação nos evangelhos, está lá em Marcos capítulo 7, verso 21 até o verso 23, onde a Bíblia diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E aqui é importante a gente destacar algumas coisas a respeito desse texto, que tem que ver com a noção de pecado essencial e universal. De dentro do coração do ser humano fluem esses pecados. E claro, alguns seres humanos vão ter mais um pecado do que outro, outros vão ter mais outro do que aquele outro, e assim vai. Mas tudo isso é uma coisa que é experimentada do ponto de vista do essencial, do coração, da essência da natureza humana, de dentro para fora. Isso é uma coisa muito importante, o que torna a mensagem do Novo Testamento uma mensagem de que todos os seres humanos pecam, ou seja, todos eles estão, de alguma maneira, em desarmonia com a lei de Deus em função de questões que são de dentro para fora, que são íntimas, que são essenciais, que são profundas do coração, dos pensamentos, dos desígnios, das posturas na vida, que vão depois se concretizar em ações de avareza, malícia, dolo, inveja, raiva, furto, homicídio, prostituição e pecados em inúmeras direções. Então é importante a gente entender essa dinâmica. E esta dinâmica, ela está no centro da experiência da salvação. A ideia é que os seres humanos foram contaminados com o pecado, e aí tem toda a noção de pecado original, lá desde Adão e Eva, que vai sendo transmitido às gerações futuras, até porque Adão e Eva não poderiam transmitir às gerações futuras uma natureza que eles não tinham, por exemplo, uma natureza sem pecado. A partir do momento que eles caem em pecado, eles transmitem uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa é o que explica esta condição do coração do homem estar cheio de mal, e esse mal transbordar nas ações dos homens. E aí a vida humana acaba que é marcada por todo tipo de transgressão, e todo tipo de consequência da transgressão, que implica em sofrimento, miséria, desgraça, tragédias de toda sorte em função do pecado. E o pecado, ele é definido de forma mais ou menos objetiva como sendo transgressões da vontade de Deus, da lei de Deus, daquilo que Deus gostaria que fosse e não é por causa do pecado da humanidade. Então, o Deus não gostaria que houvesse roubo, ou assassinato, ou avareza, ou homicídio, ou prostituição, ou dolo, ou inveja, ou soberba, ou blasfêmia, ou loucura. E tudo isso existe em contexto de pecado. E é por causa disso que Jesus vem para salvar as pessoas destas coisas, né? Para salvar as pessoas da culpa do seu pecado, da presença do seu pecado, das consequências do seu pecado, que implicam a morte, a condenação e etc. Então, a salvação é, tipo assim, o oposto da condenação, é o oposto da contaminação, é o oposto daquilo tudo que é mal e ruim e péssimo e negativo e conduz a vida humana a todo tipo de sofrimento e desgraça e tragédia. A salvação seria tipo tocar a fita para trás, de trás para frente, reverter esta obra, desfazer esta obra, destruir esta obra e restaurar a humanidade, a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros e esse papo como um todo, ok? Então, o que acontece? No cerne da experiência da salvação está o pecado definido em função da lei. E se Jesus morre para nos salvar do pecado que é definido em função da transgressão da lei, a ideia é que mais cedo ou mais tarde Jesus vai fazer com que as pessoas sejam perdoadas daquilo que elas transgrediram em relação à lei de Deus
e agora se vejam novamente em harmonia com aquela lei que antes era transgredida. E esse é um processo de salvação. Então Deus vai perdoar a mentira, o assassinato, o roubo, a prostituição, a blasfêmia, e etc, e etc, e etc. E no contexto da salvação e na experiência do perdão destas coisas, aí o mentiroso deixa de ser mentiroso, aí o blasfemo deixa de ser blasfemo. E aí a salvação vai se tornando efetiva na vida das pessoas. Claro, para que, vamos dizer assim, essa salvação seja completa, vai precisar haver uma obra que ainda está no futuro, do ponto de vista do que eu estou gravando aqui nesse vídeo no presente. Mas é importante entender que muitas dessas coisas já precisam acontecer antes que o futuro chegue. Então, assim, tipo, vai chegar um momento em que nós vamos ser livres destas coisas por completo. Não é porque a gente não foi livre por completo, entretanto, que nós podemos brincar com estas coisas como se elas fossem normais na nossa vida, porque senão a gente ainda não foi salvo destes pecados. Então a ideia é que mesmo que a gente tenha vivido muito disso aqui ou tudo disso aqui, o perdão apaga o nosso passado e nos dá a condição de andar de novo, caminhar de novo, começar de novo, e agora numa vida de mais harmonia com a vontade de Deus do que previamente, antes da gente ter essa experiência de salvação que tem que ver com o arrependimento dos pecados, o perdão dos pecados, e etc, que tem a ver com os próximos passos aqui dos fundamentos da soteriologia, ok? Então agora a gente vai para o próximo aspecto. Então a gente já falou de Jesus Cristo como Salvador, a graça de Deus como sendo presente nesta história de cabo a rabo, inclusive no que a gente aqui acabou de falar. Salvação do pecado que está em função da quebra da lei. Então é porque Deus tem graça que ele pode perdoar a transgressão da sua própria lei, que é a sua própria vontade, ok? E porque Deus concede graça, ele pode salvar e perdoar aquilo que de outra forma não teria perdão e aí não haveria salvação, ok? Então isso é bastante importante. E aí, como que isso acontece na prática? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o anúncio do evangelho e o chamado ao arrependimento. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 3, e depois nós vamos para Lucas capítulo 13, para falar um pouco exatamente destas questões. Então, como que a soteriologia ela desabrocha na prática? Tudo começa com um anúncio do reino e um chamado ao reino que passa necessariamente pelo arrependimento, sem o qual ninguém entra no reino. Então é bem interessante. Aí, por exemplo, Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eu não vou ler, aí vai ter toda a profecia de Isaías, ele vai batizar as pessoas e tal, etc. Não vou ler para a gente ganhar tempo. E quando a gente vai para Mateus capítulo 13, lá dos versos 1 a 5, Lucas 13, desculpa. Lucas capítulo 13, versos 1 a 5, aí vai ter uma história bem pesada, assim, e de implicações bem interessantes para essa entrada no reino de Deus através do arrependimento. Que diz assim, ó: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam com Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sangue que eles mesmos, aliás, com o sangue do sacrifício que eles mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, aqui, inclusive, esse é um texto bem interessante, que já demonstra pra gente algumas coisas bem interessantes, assim. Primeiro, que as notícias sempre enfatizam as desgraças, né? Então, por exemplo, houve pessoas que estavam fazendo sacrifícios a Deus, e Pilatos foi lá e matou essas pessoas e pegou o sangue delas e misturou com os sacrifícios que elas estavam fazendo, e isso foi noticiado pela região.
E aí Jesus pega essa história e diz assim, vocês acham que a pessoa que sofreu isso, ela era mais pecadora que as demais? Não, não era. Ou quando caiu uma torre na cabeça do povo aí que morreu, vocês acham que eles eram piores do que todos os outros? Não. Todo mundo que não se arrepender vai perecer de forma horrível. Só uma questão interessante, assim, de colocar. Então, aqui se coloca o absoluto chamado ao arrependimento e que também é um chamado universal. Assim como do coração do homem sai o pecado, ou seja, todo homem tem pecado no seu coração e aí depois nas suas ações. Então todo homem deve ser chamado ao arrependimento. Ninguém deve olhar para a vida do outro e dizer assim, olha, esse aqui sofreu uma coisa diferente de mim, então ele deve ser pior do que eu, ele é pecador, eu não sou. Essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é que todo mundo merece o pior em função do pecado. Por quê? Porque o reino de Deus não tem comunhão com o pecado. Então, por causa disso, o pecado atrai o desagrado do reino de Deus e todas as desgraças, etc. e tal, inclusive em função das quais Deus quer nos salvar e enviou Jesus para nos salvar. Ok? E porque essa é uma experiência universal de pecado, implica, né, uma experiência universal de pecado, existe um chamado universal a arrependimento, que no final das contas também é um chamado à salvação. Porque se você não se arrepender, você vai perecer. Se você se arrepender, você não vai perecer. Você vai ser salvo. Então a ideia é um pouco essa. E como o contexto lá em Mateus 3 vai desembocar na mensagem do batismo, também a mensagem cristã vai passar pela necessidade do batismo com vistas à salvação. Vamos dar uma olhada lá. Então, por exemplo, a gente está aqui em Lucas, vamos lá para o capítulo... Aliás, vamos voltar aqui para Marcos 16, verso 16, que é um texto clássico, né, importante nessa discussão, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esse é um aspecto interessante. Então, de alguma maneira, a salvação está atrelada à fé e uma fé que passa por um batismo, né? Uma fé que, uma vez que ela existe, então você crê e aí você acrescenta a ela o batismo e aí você está vivendo com vistas à salvação. Então quem crer e for batizado será salvo. E aí, também em Mateus 28, né, só para a gente reenfatizar aqui, Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que acontece? Aqui você tem questões importantes, assim, que são bem fundamentais na soteriologia do Novo Testamento. A necessidade de crer, mas essa necessidade de crer, ela implica um compromisso prático, tanto de ser batizado, quanto de guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o crer bíblico, o crer da salvação, não é um crer desassociado da vida prática, das obras, do que se faz na realidade. Não é meramente um crer intelectual, como muitas vezes se discute assim, um pouco nesses contextos, sobre, inclusive essas ideias de que a gente é salvo só pela fé e não pelas obras. E aí a ideia que fica é que uma fé sem obras também poderia salvar. Mas veja bem, a fé implica as obras daquela fé que se tem. Então, a fé do Evangelho, que tem a ver com a salvação que o Evangelho propõe, é uma fé que passa por crer no que Jesus ensina e guardar o que Jesus ensina. A partir do momento que não se guarda o que Jesus ensina, se demonstra que, na verdade, não se crê no que Jesus ensina, e aí qualquer batismo se torna ou se revela inútil. Então, o batizado tem a garantia da salvação enquanto crer e praticar aquilo que é a vontade de Jesus. Isso também não quer dizer que o salvo nesse aspecto é perfeito, até porque a vontade de Jesus é que a gente reconheça os nossos pecados sempre que a gente erra, e a gente sempre erra. Então esse processo é um processo que se renova
junto com as misericórdias de Deus, a cada manhã, a cada dia, a cada momento, porque esta graça que nos chama ao arrependimento e à salvação e ao perdão dos nossos pecados, nos acompanha na realidade a todos os momentos, à medida em que a gente vai vivendo e a gente vai, às vezes, errando e precisa ser perdoado para poder continuar na caminhada em comunhão com Deus. De outra forma, nós perderíamos esta comunhão se esta obra não fosse vivida e revivida constantemente no contexto da fé reafirmada, da Santa Ceia, do lava-pés e do discipulado mesmo e etc e tal, tá? Mas é importante a gente lembrar, existe então um chamado ao reino que passa pelo arrependimento através do batismo e que implica uma nova vida obedecendo ao que Jesus ensina a partir do batismo e desta nova vida, ok? Bem legal, bem interessante. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da justificação, né? Que vai se tornar bem importante, né, nas discussões entre católicos e evangélicos, lá na Reforma e não sei mais o que, e já tem aqui o seu fundamento também no Antigo Testamento e também passa pelos evangelhos no caso do Novo Testamento. Então eu separei alguns textos aqui do Evangelho que falam da experiência da justificação. E o primeiro deles é Lucas capítulo 16, versos 14 e 15. Texto curioso, tá? E aí diz assim, ó: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus. Mas ele lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aqui você tem uma questão curiosa da experiência da justificação, que de alguma forma contrapõe uma justificação diante de Deus e uma justificação diante dos homens. Então, isso aqui vai ser importante, inclusive, para a gente discutir a relação lá entre Paulo e Tiago, a justificação pela fé, ou não só pela fé, mas também pelas obras. Mas aqui a gente ainda não vai tratar dos dilemas do Novo Testamento de Atos para frente. Aqui a gente está estudando os fundamentos dos evangelhos em relação à soteriologia do Novo Testamento. Só estou mencionando para vocês entenderem que isso tudo aqui tem implicações naquela discussão lá, tá? Mas o que acontece? Aqui, Jesus está ensinando que existem pessoas que justificam a elas mesmas diante das outras pessoas. Mas Deus está numa outra esfera e vê as coisas de uma outra forma. E às vezes o que é muito elevado para as pessoas é uma abominação diante de Deus. Então, por exemplo, o fariseu era um avarento, mas ele queria fazer parecer para os outros que ele não é avarento. Deus olha esse quadro de fora e ele acha ridículo o que o fariseu faz. Inclusive, por isso, o fariseu ridiculariza o que Jesus fala, porque o que Jesus fala vai ter uma implicação de que o fariseu é ridículo. Então, como o fariseu não quer se enxergar como ridículo, ele ridiculariza a Cristo. E o que acontece? Obviamente, a justificação diante de Deus é mais importante do que diante dos homens, né? O julgamento de Deus é mais importante do que o julgamento dos homens. E muitas vezes pode-se pretender ou se atingir uma justificação diante dos homens e tropeçar diante de Deus. E o inverso também é contrário, também acontece. O inverso, tipo assim, você falha diante dos homens, eles te consideram amaldiçoado, mas você está justificado diante de Deus. Isso é curioso, assim, né? Os juízos humanos são sempre relativos, né? Sejam os seus, ou os meus, ou os de quaisquer outros seres humanos nesses aspectos. Outro texto interessante é Lucas capítulo 18, versos 9 a 19, que é a parábola do fariseu e do publicano. Vamos dar uma lidinha aqui. Aí ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Que tem um pouco a ver com aquela discussão lá do capítulo 16. Aí Jesus fala: 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano.
O fariseu posto em pé orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto tem muitas implicações interessantes, assim, né, sobre a experiência da justificação. Primeiro, que existe uma ideia de uma justiça relativa quando você compara uma pessoa com a outra. Então, algumas pessoas, ao compararem elas mesmas, aquilo que elas imaginam sobre elas, e outros, ou o que elas imaginam sobre os outros, têm essa percepção que elas são justas e as outras não. Então, elas são melhores do que as outras. E aí, elas se exaltam. Então, eu agradeço a Deus, mas eu estou falando de mim mesmo e para mim mesmo. Porque eu não sou assim, eu não sou assado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou melhor do que os outros e etc e tal. E outra pessoa tem uma percepção diferente, ela não tem essa percepção de ser melhor. Ela, inclusive, tem a percepção de ser ruim, que, inclusive, é o caso. Claro, o fariseu também era ruim, mas ele só não percebia isso. Mas o publicano percebia e clamava pela misericórdia em função do que ele era, pecador. E aí ele sai daquela situação justificado, e não o outro que pensava ser melhor do que os outros. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E aqui você tem uma questão interessante, assim, né? Porque aqui a justificação, ela não é uma mera função de crença. O fariseu, inclusive, até tinha algumas crenças corretas. Olha, não se deve adulterar e eu não adultero. Olha, não se deve roubar e eu não roubo. Não se deve ser injusto e eu não sou. Em alguns aspectos, o fariseu, tipo, entre aspas, está correto. O que o fariseu não entende é que os aspectos em que ele está correto, primeiro, ele não está correto no nível da perfeição, e depois que esses aspectos não negam os aspectos em que ele está errado. Porque, por exemplo, você pode ser um não roubador, não adúltero, você não tem um trabalho como o publicano ali, que coletava impostos, que sei lá o quê, que você julga assim muito mal, mas você ter outros defeitos, talvez você não honre seu pai e a sua mãe. Uma das discussões do evangelho com fariseus na Bíblia é que eles, às vezes, pegavam dinheiro que eles deveriam dar para o pai e para a mãe deles e davam para a igreja, porque na igreja, lá no templo, eles ganhavam um status religioso na comunidade, que se eles dessem o dinheiro para os pais deles e não para o templo, eles não teriam esse mesmo status. Então eles transformavam uma tradição numa forma engenhosa de quebrar o mandamento de Deus de honrar o pai e a mãe para dar dinheiro para a igreja, para os pastores da igreja acharem que eles são ótimos e maravilhosos membros da sociedade religiosa. Então, nesse aspecto, o fariseu não poderia bater no peito e dizer: eu sou melhor que os outros porque eu honro meu pai e a minha mãe. Não, você não honra, você transgride o mandamento de Deus querendo procurar o tapinha nas costas do pastor da sua igreja local, ou do padre da sua paróquia, ou do sacerdote lá no templo de Jerusalém. Entende? Então, o erro da postura do fariseu é não entender as coisas de forma mais profunda, enquanto o publicano já se vê como ele realmente é. Não, eu tenho misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele não vem dizer assim: ó, eu tenho essas qualidades. Não. A despeito das qualidades que o publicano poderia ter, talvez o publicano também não tinha uma mulher que ele traía. Ele era fiel à sua esposa e não adulterava. Mas ele não evoca esse aspecto. Ele não está focado no que ele não faz de errado. Ele está focado no que ele faz de errado. Olha, Senhor, eu sei que eu sou pecador. E se você percebe as coisas desta maneira, você é justificado, de outra forma não, né? Então a justificação também ela tem que ver com uma profunda postura de autoconsciência em relação ao pecado, né? Bem curioso, não meramente uma discussão de uma fé ortodoxa e correta, né?
Tipo, é uma questão de como você se vê como ser humano, e inclusive nesse aspecto ter uma fé ortodoxa e correta pode até ser uma armadilha se você não entender as coisas da melhor forma, né? Então aqui a justificação nesse texto ela não é assim tão simples como às vezes se faz querer parecer em alguns outros contextos de discussão sobre justificação pela fé. Outro texto curioso é Mateus capítulo 12, verso 37, que diz: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu tenho que ver um pouco a noção de que a árvore, os seus frutos e todas as palavras ruins que a gente disser, a gente vai dar conta no juízo e etc e tal. Então aqui você tem inclusive uma noção de justificação meio que pelas obras, né? Se você falar o que não presta, você vai ser não justificado. Se você falar coisas boas ou você não falar as coisas ruins, você vai ser justificado pelas suas palavras. Então, as palavras que pertencem ao universo do que a gente diz, né? As coisas que a gente diz, elas estão totalmente conectadas ao nosso destino, né? As coisas que a gente fala. Isso é muito interessante. Então também não é meramente uma justificação assim, por uma crença, por uma fé. É, no final das contas, o resultado disso tudo. Inclusive, a tua fé vai habitar o teu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Então, mais cedo ou mais tarde, a tua fé vai se revelar nas tuas palavras. Se a tua fé for correta, você vai ser justificado. Se a tua fé for incorreta, você vai ser condenado pelas suas palavras. É bem solene isso, né? E é bem importante, e muitas vezes também nessas discussões de justificação pela fé, numa leitura anticatólica protestante, algumas dessas nuances sobre justificação na soteriologia do Novo Testamento nos evangelhos é deixada de lado. Inclusive por isso alguns protestantes às vezes erroneamente implicam que isso aqui quer dizer que a antiga aliança era assim e agora na nova é diferente. Não. Mas isso aqui é o que ensina o Novo Testamento e o que Jesus ensinou. Que Jesus ensinou o quê? A antiga aliança é heresia. Então Jesus ensinou, pelas tuas palavras serás condenado ou justificado. E ele está errado? No final ninguém é justificado pelas próprias palavras e nem condenado pelas próprias palavras, porque eu sou justificado só pela fé e não pelas palavras? Então Paulo está em contraposição a Cristo, está em contradição a Cristo, e você tem que crer mais em Paulo do que em Cristo? Essa é a implicação? Óbvio que tudo isso é heresia, óbvio que tudo isso é engano, e são enganos bastante presentes aí em certas versões de cristianismo por aí, né? Nesse caso, especialmente versões protestantes, né? De, entre aspas, evangelho por aí. E é engraçado, né? Que esse pessoal evangélico é cheio de heresia contra a palavra de Deus, e quer dizer que é o adventismo que prega um falso evangelho, né? Como nós estamos demonstrando aqui, o exato oposto, com fundamento no Novo Testamento mesmo, tá? Legal. Agora vamos falar um pouquinho de santificação, né? Porque também esse é um aspecto importante da experiência da salvação. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 3, verso 8, se diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que acontece? A experiência com Deus ela não pode estar calcada meramente no pedigree judaico, como é o caso, a discussão do texto aqui especificamente com os fariseus. Mas é necessário produzir fruto de arrependimento. Como todo mundo entra no reino de Deus através de um chamado ao arrependimento, em função do qual a pessoa vai ser batizada, então produzir frutos de arrependimento é uma ordem para todas as pessoas. Então não basta ter uma aparência de arrependimento, não basta ter uma teoria de arrependimento, não basta ter uma doutrina de arrependimento, tem que ter fruto de arrependimento. Ou seja, a experiência da salvação ela tem que mudar certas coisas na experiência prática das pessoas. Não pode ser meramente uma coisa teórica, né? Que inclusive tem tudo a ver com aquela relação entre a lei de Deus, o pecado e a salvação. Tipo, se eu me arrependi da mentira, que é o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, em função da qual eu vou me perder, aí eu sou salvo por Jesus, eu não posso mais tratar a mentira como uma coisa leve, de boa, que eu posso fazer à vontade. Então, o fruto do arrependimento é visto quando eu falo a verdade porque eu me arrependi das minhas mentiras.
E nesse caminho você vai deixando de ser um transgressor para ser um obediente. Claro, você nunca vai ser o obediente no nível da perfeição, mas você deve ser obediente o suficiente para poder diferenciar você de um mundano, você de um descrente, você de um infiel, tudo bem? Esse é o ponto da soteriologia bíblica do Novo Testamento, tá? Lucas capítulo 9, versos 23 a 24, olha o que diz aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia e noite tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, a salvará. Então, ou seja, o compromisso cristão não é um compromisso meramente teórico, é um compromisso de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo e não querer preservar a própria vida, mas perdê-la por causa de Jesus. Então, se perder a vida por causa de Jesus, vai salvar a vida. Se ganhar a vida, pode ganhar o mundo, vai perder a alma. Então, é bem interessante assim, o chamado à santificação nesse tipo de aspecto, que é um chamado muito radical. Inclusive a ideia é, se você falhar nesta etapa da tua experiência de salvação, que eu estou chamando de santificação, você vai se perder. Então também existe um aspecto aqui de que, por exemplo, a justificação, ela não é minimizada, mas ela precisa ser acompanhada de santificação. Até porque depois, lá na frente, vai se dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Inclusive porque, se na ausência da santificação você revelar a ausência da fé em função da qual você pretendia justificação, a sua ausência de santificação vai revelar que você não está justificado. E por isso você vai ser condenado. Não é porque você precisa acrescentar a santificação à justificação, mas porque é a ausência da santificação que revela que você não tem a fé do justificado. Ok? Esse também é um ponto importante para a gente não minimizar a justificação na experiência cristã e vir a exaltar a santificação e começar a criar paranoias de perfeição também, que nunca se concretizam, e aí nunca ninguém é justificado, nunca ninguém é salvo, porque nunca ninguém é perfeito. E aí também não funciona, né? É importante a gente contrabalancear bem estas coisas. O chamado universal ao arrependimento implica a realidade universal de pecado. E Deus chama ao arrependimento não só quem nunca se arrependeu de nada, mas mesmo nós que já nos arrependemos dos nossos pecados no passado, mas ainda temos pecados no presente, pelos quais também precisamos nos arrepender. Então Deus nos chama continuamente ao seu reino, continuamente ao arrependimento, porque continuamente nós ainda falhamos e não somos perfeitos, tá? Então a santificação, ela é real na nossa vida, mas ela não atinge a perfeição antes dos próximos, ou do próximo, né, ponto de etapa que nós vamos ler aqui, que é o último ponto que nós vamos estudar hoje. Mas é bem importante ter claro essas coisas na cabeça e no coração para não cair em fanatismos de perfeccionismo e etc e tal, tá bom? E também em fanatismos que neguem a importância da santificação. Depois, por exemplo, Lucas 11, 28. Eu anotei aqui 11, 28. Estou lendo aqui o texto, parece... Não, 11, 28, exatamente. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja bem, olha que importante. Aqui o texto diz que a bem-aventurança aí, ela não é meramente teórica, de ouvido, de assentimento intelectual. É ouvir e guardar, né? Demonstrando mais uma vez a importância da santificação. E eu queria também ler um texto importante aqui, é João 8, verso 11, que também tem uma contrapartida parecida lá em João capítulo 5, que é a ideia do vai, não peques mais, né? Esse é um ponto muitas vezes negligenciado da soteriologia, porque exatamente como eu estava discutindo com vocês essas coisas da perfeição, muitas vezes para negar que nós não somos perfeitos, as pessoas às vezes deixam de enfatizar que a experiência soteriológica, a experiência da salvação implica um chamado a não pecar. E, inclusive, esse é o aspecto em função do qual o adventismo
enfatiza a necessidade da obediência à lei de Deus. Não tem que ver com uma negação da graça, uma negação da cruz, uma negação do evangelho, uma negação de nada disso, pelo contrário. Tem simplesmente a ver com uma afirmação do evangelho bíblico. Você recebeu o perdão, você recebeu o milagre, você recebeu uma nova natureza, você recebeu um novo nascimento, você tem o nome escrito no livro da vida, você foi batizado, você se arrependeu, você está numa nova vida e etc, e etc, e etc. Vá e não peque mais. Tanto quanto possível, tanto quanto você conseguir. E se você falhar, ok, admita de novo, se arrependa de novo, se santifique de novo e sempre tenha em vistas o não pecar. O que é a mesma coisa de obedeça à lei de Deus, em função da qual, se você transgredir, você peca. No caso da mulher adúltera em João 8, o mandamento era o adultério. Então ela adulterou, recebeu o perdão, a salvação, vamos colocar assim, e a ordem para não pecar mais. Da mesma maneira, em relação a todo e qualquer outro mandamento de Deus. Transgredir ao sábado, receba o perdão, vá e não transgrida mais. Matava, receba o perdão e não mate mais. Roubava, receba o perdão e não roube mais. É assim que a igreja vai sendo constituída de homens que ainda são falhos e pecadores, mas já não vivem mais da forma como viviam antes da cruz, antes da ressurreição, antes do evangelho, do reino de Deus entrar na sua vida e serem batizados e etc, e etc, e etc. E por fim, aquilo que é a experiência que coroa este caminho como um todo é a experiência da ressurreição. Vamos tratar alguns textos sobre isso. Por exemplo, João capítulo 11. A gente falou sobre esse texto recentemente aqui nessa série sobre a imortalidade da alma, mas podemos reenfatizar aqui. João 11, versos 23 a 26. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Não existe salvação completada antes da ressurreição. Por isso, inclusive, nós vivemos em tensão escatológica, que provavelmente é o tema do nosso próximo vídeo, aqui nesta série. Mas o ponto é, a ressurreição ela é absolutamente essencial no contexto da doutrina e da experiência da salvação, porque é a vitória contra a morte e a vida de comunhão com Deus no contexto da vida eterna e etc e tal. Isso é bastante importante. E você tem, inclusive, algumas questões interessantes sobre ressurreição no Evangelho. Por exemplo, Lucas capítulo 14, versos 13 e 14, que fala lá do banquete, dos primeiros lugares, etc. Diz assim, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado pelo que eles não terem com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, toda a soteriologia do Novo Testamento implica uma experiência de ressurreição para que a salvação seja, de fato, desfrutada em última instância. Por isso, inclusive, a experiência da salvação é algo de implicações sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, né? Não é apresentada como uma obra já completada e consumada, o que não é uma negação do que se fez na cruz, mas é uma negação de que aquilo que Jesus fez na cruz já chegou às últimas consequências, porque ainda não chegou, só vai chegar na ressurreição dos mortos, na Nova Jerusalém, na vida eterna para todos aqueles que crerem. Então, enquanto isso não acontecer na realidade, nós vivemos em tensão escatológica e precisamos entender isso para não cairmos aí em heresias diversas que existem no mundo cristão. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto,
volte aqui no próximo vídeo, porque é disso que nós vamos falar, ok? E aí, provavelmente, a gente já terá acabado esse primeiro momento da nossa série sobre o Evangelho Adventista, e na sequência já poderemos começar a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, ok? É isso, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.